Mais uma vez, o Senhor nos deu a oportunidade, de estarmos aqui estudando a Sua Palavra. Antes de começarmos, nós estivemos em Lafayette nesse fim de semana, no acampamento ali. Estivemos ali com os irmãos Éder Lúcio e o irmão Júnior Balbino, Juninho, de São Torquato, pregando a Palavra do Senhor ali. E perguntaram pelos irmãos, dissemos que estão todos bem, mandaram um abraço também. O Senhor possa abençoar. Foi um acampamento muito abençoado, um momento em que a gente parou ali para estudar o livro de Provérbios. A gente vai continuar a nossa meditação. A gente está falando sobre a dispensação da lei ou de Israel, o tempo que Deus agora está tratando com o povo de Israel, uma nação que foi escolhida por Deus, cumprindo as promessas de Abraão. E a gente viu algumas lições, que são importantes, e a gente tem falado do paralelo que há entre Israel e a igreja, mas deixando claro desde o início que que a igreja não substitui Israel, que a igreja é um povo que foi criado na nova aliança, com promessas, com natureza, com características completamente diferentes de Israel. Ao contrário de alguma corrente teológica, vamos assim dizer, de ensino em que não considera as dispensações como a gente tem considerado aqui, e diz que a igreja é a substituta de Israel, e as promessas que Deus tem para Israel agora valem para a igreja, e a gente tem visto que não é assim, A gente tem visto que Deus forma um novo povo, que na verdade não é um povo terreno, é o povo celestial, que é a noiva de Cristo. O propósito é formar a igreja dessa forma, e então logo a igreja deixar de estar aqui nesse mundo, quando o arrebatamento da igreja acontecer, Israel vai voltar ao cenário e vai cumprir as promessas que Deus já havia feito aqui na quarta dispensação, no governo patriarcal, feita a Abraão, que eles iriam ocupar a terra de Canaã, que haveriam um rei para sempre, sobre a casa de Davi. E a gente sabe que essa promessa ainda não se cumpriu, vai se cumprir aqui, depois da grande tribulação, no milênio, quando Israel estará na terra, o Senhor reinando sobre não só Israel, a partir de Israel, mas sobre todo o mundo, E a igreja reinando com ele. Essa é a nossa esperança. E nós estudamos nas últimas ocasiões, ou pelo menos na última ocasião um pouco mais detalhado, as festas, que Deus estabeleceu para Israel. E a gente viu que essas festas elas têm sentido profético. Eu não vou colocar de novo ali a imagem, mas os irmãos se lembram desde a Páscoa até a festa dos tabernáculos, festas que o Senhor chama o povo para, com o povo, com ele, partilhar da sua alegria, das bênçãos que Deus tinha agora para um povo que foi tirado do Egito. Deus estabeleceu ali 7 festas, e tinha sentido para Israel, e essas festas têm paralelos, na nossa experiência já como igreja. Eu vou apenas citar as festas aqui para a gente prosseguir, para a gente não ficar sem avançar. A Páscoa, o paralelo é a ceia do Senhor, fala da nossa redenção. Logo após a Páscoa começava a festa dos pães asmos, que durava 7 dias, falando também agora da nossa santificação, uma vida sem o fermento ou sem o pecado. Era uma festa que durava 7 dias, indicando que há necessidade de uma continuidade na nossa vida com o Senhor. Também havia a festa das primícias, quando o povo apresentava a primícia, os primeiros frutos da sua colheita, os frutos de cevada, eram apresentados ao Senhor, lembrando, em paralelo com a igreja, que Cristo é a primícia dos que dormem. Fala da ressurreição de Cristo, fala que ele se tornou a primícia daqueles de entre os mortos. E logo depois, sendo essas 3 primeiras, a primeira vez que o povo de Israel subia até Jerusalém para adorar ao Senhor. Havia uma segunda subida que era 50 dias após a Páscoa, no Pentecostes, quando o povo ia até Jerusalém para celebrar a festa das semanas,
quando outra parte da colheita era oferecida ao Senhor e eram feitos sacrifícios ao Senhor, e já nessa festa eram oferecidos pães com fermento, uma indicação de que, no paralelo agora com a igreja, né, no dia de Pentecostes, a igreja foi formada de homens pecadores, gentios, né, simbolizados ali no pão com fermento, mas que agora são lavados, remidos pelo sangue de Cristo e feitos um novo povo, né? Vimos também que há um intervalo, depois da festa de Pentecostes, um intervalo de 4 meses aproximadamente, sem nenhuma festa. E o povo era chamado agora, a última subida a Jerusalém, para celebrar as últimas 3 festas. A primeira festa depois desse intervalo, ou a quinta festa, né, no geral, era a festa das trombetas, quando as trombetas soavam em todas as cidades, a terra de Israel, e todos subiam a Jerusalém, né? Era uma proclamação, né? Fazia parte da última vez no ano que o povo de Israel subia, e eles celebravam essa festa, né, mais uma vez, que era no primeiro dia do mês 7º, e abria a última série de festas, né, da última subida de Israel a Jerusalém. O paralelo dessa festa, acho que é muito claro, né? É o paralelo com o retorno do Senhor Jesus, não só para a igreja, mas também para Israel, né? Para Israel. Fala da vinda, da aparição de Jesus aqui, novamente nesse mundo. Quando a gente lê os profetas, a gente não vê o arrebatamento, porque ainda era um mistério que foi só ser revelado com Paulo, né? Paulo veio trazer à luz que a igreja, por ser um povo diferente, ter uma natureza diferente, haveria um momento em que o Senhor Jesus voltaria só para ela, para buscar a sua igreja, o rapto da igreja, o arrebatamento dela, né? E depois viria a vinda para reinar. Então eles celebravam a festa das trombetas, logo depois o dia da expiação, e o paralelo do dia da expiação com a nossa experiência cristã é quando o Senhor Jesus encerra o seu sacerdócio lá no céu, né? Nós já estaremos com Ele, né? Passaremos pelas bodas pelo tribunal de Cristo, né? As nossas obras serão todas avaliadas, né? E o Senhor Jesus vai agora voltar com a igreja para Israel, mostrando assim que a nossa redenção, o espírito, a alma e o corpo foram completamente salvos. E entra a última festa, que é a festa dos tabernáculos, quando Israel, por 7 dias também, eles habitavam em tendas, lembrando daquele momento em que eles passaram como escravos no Egito, e eles celebravam ao Senhor. E o paralelo é o milênio, né? O tempo em que o Senhor vai reinar aqui nessa terra, a partir de Jerusalém, conforme nós falamos. E essa festa fala também do juízo, né? Porque ao vir instaurar o seu reino, ele não será instaurado antes de que seja julgada as nações, Israel também seja julgado. E é interessante que nessa festa eles ofereciam o fruto da eira, que era o trigo, e do lagar, que era as uvas, né, em oferta ao Senhor. Um paralelo também, uma representação de Cristo vir colher os últimos frutos e pisar no lagar da ira de Deus, trazendo o juízo sobre as nações. Uma referência também à grande tribulação. Depois desses eventos, né, começa propriamente o reino milenar. E nós falamos que há ainda uma outra festa, que não é propriamente uma festa fixa, não está entre as 7 festas que citamos agora, que é o sábado, né? O sábado não é contado como uma festa, apesar de ser um momento em que o povo de Israel para lembrar de algo importante. Mas o sábado não é considerado uma das festas porque ele é feito semanalmente. Todo 7º dia, obviamente, né? Havia sábados, semanas, né, sabáticas, meses sabáticos e anos sabáticos, mas havia aquele 7º dia que o povo de Israel deveria guardar. E é interessante que a gente vai ver o povo sendo instruído a guardar essa festa, né, e vamos lembrar que todas essas festas têm o seu paralelo, têm a sua aplicação na igreja, e o sábado também. O sábado também. Ao contrário de muitos
cristãos nos nossos dias acharem que nós estamos agora debaixo da necessidade da guarda do sábado, do sétimo dia, porque o sábado é o dia do Senhor, a gente vai observar que ele, na verdade, é um sinal daquilo que Cristo é para nós, né? E nós não somos obrigados ou ensinados a guardar o sétimo dia, porque nós não somos Israel, né? A gente vai ler aqui, e o Senhor vai instituir o sábado sob algumas observações. Primeiro, que eles deveriam celebrar o descanso que Deus teve da criação. Então, o sábado começa a ser celebrado desde a criação. E era um sinal também das coisas futuras. E o sábado é considerado como um sinal, sempre é como um sinal. E esse sinal é em relação a Israel. O sábado tem um sentido de que um dia vem ainda um descanso pleno, um descanso completo. Israel comemorava o sábado, mas eles ainda não tinham gozado do sábado de descanso que o Senhor prometeu para eles. Então, o sábado tem a ver com o reino milenar também, aquele descanso, e muito mais ainda com o descanso eterno, com novos céus e a nova terra que o Senhor há de criar, um descanso eterno, quando não vai mais haver pecado, não vai haver mais a presença de Satanás, nós estaremos para sempre no estado eterno. Então, o sábado tem algumas representações, mas eu queria primeiro ler com os irmãos Êxodo 31. É muito bom que a gente lê esse texto, porque há no meio cristão muita confusão, e a gente vai deparar com grupos que ensinam que o sábado não foi abolido, a guarda do sábado ainda é uma obrigação, e que mesmo que nós sejamos igreja, nós temos que guardar o sábado, e a gente vai ver claramente nesse texto aqui que não é assim. Nós não somos obrigados a guardar o sábado, mas os judeus sim. Vamos lá, Êxodo 31, vamos ler de 12 a 18. E a gente vai observar claramente nesse texto aqui, que o sábado é dado para os judeus como um sinal da aliança nessa dispensação. Então, o sábado era um símbolo, um sinal de que eles eram um povo separado, foi separado por Deus das nações, e esse povo guardava o sábado como um sinal de que eles criam no Deus da criação, e que quem governava sobre eles era o Senhor que criou todas as coisas. Então, eles guardavam o sétimo dia, e isso era um sinal, uma marca do judeu. A guarda do sábado é uma marca de um povo separado. A gente vai ler isso aqui, a partir do versículo 12, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Olha só o que está dizendo aqui. Você dize aos filhos de Israel. Então é bem claro, para quem que Deus está falando? Lembra que nós falamos lá no primeiro estudo, que quando a gente lê as Escrituras, a gente precisa falar quem é que está falando, para quem que está falando, qual é o contexto, né? Então o contexto aqui é Israel, o Senhor está fazendo uma aliança com os filhos de Israel, né? Por isso que temos reforçado que Israel é uma coisa, igreja é outra. E aqui Deus está dizendo, olha, fala aos filhos de Israel que vocês devem guardar o sábado e ele será um sinal entre mim, o Senhor, e vós, nas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O versículo 14, portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Então, o sábado é santo para os filhos de Israel, né? Aquele que o profanar, morrerá. Pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do povo. 6 dias trabalharás, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, viu? Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Então, irmãos, está claro aqui que o sábado é um sinal de uma aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. A gente não vai ver isso sendo falado da forma tão clara e incisiva quanto é falado aqui para a igreja. Não vai ser, a gente não vai observar isso aqui. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre.
Aqui também destrói o argumento de que que a igreja substitui Israel, que Israel ficou esquecido no plano de Deus, porque não, Deus disse, olha, é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º descansou e tomou alento, e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então, irmãos, olha só, acho que não precisa de comentar muito, né? Fica muito claro que Deus está mostrando que é um sinal, os povos iriam olhar para Israel, iriam ver que eles eram um povo diferente. Por que vocês não trabalham no sábado? É um sinal, é uma aliança que Deus tem conosco, que nós somos o povo dele. Então, é o sinal dessa dispensação, o sábado. E eles deveriam guardar isso. E aqui está dizendo, olha, se alguém trabalhar, fizer qualquer obra, vai morrer. Era eliminado do povo aquele que não guardasse o sábado. Né? E é interessante também que é uma representação do descanso eterno, pois antes do mundo existir, lá na eternidade, como a gente costuma dizer, né, no nosso estado temporal, né, limitado a tempo, ao passado, ao presente e ao futuro, lá na eternidade passada, o Senhor e a Trindade estavam no seu descanso eterno. Ele abre um parêntese na eternidade, cria o mundo, cria o tempo, né? E um dia esse tempo vai se fechar e voltará ao estado eterno, voltará o sábado eterno, o descanso eterno em que todos os salvos estarão com ele. Então, eu não quis incluir inicialmente o sábado, porque a gente vai observar que o sábado tem um sentido muito específico para os judeus. Agora, qual é o paralelo do sábado para a igreja? Não é domingo, tá? Porque a gente cai no erro de achar que o domingo é o dia de guarda da igreja, né? Mas a Bíblia não fala que o domingo é o dia de guarda da igreja, né? Nós não temos dias de guarda, nós não temos dias especiais. Tanto que a palavra de Deus fala que todos os dias são iguais, todos os dias são dias do Senhor, né? O paralelo do sábado para a igreja é Cristo. Nós agora estamos em Cristo, nós gozamos do descanso eterno. Tem um hino que cantamos, que descanso em Jesus encontrei, Cristo para mim, Cristo para mim. Então, irmãos, nós temos um descanso todo dia. Todo dia é sábado para nós, porque nós estamos em Cristo. Alguém vai dizer, mas a igreja deve se reunir no primeiro dia da semana para partir o pão, etc. Sem dúvida. Sem dúvida que é nesse dia que se deve fazer isso, porque é nesse dia que o Senhor ressuscitou. É nesse dia que o Senhor rompeu os aguilhões da morte, rompeu a sepultura, e é nesse dia que celebramos a nossa justificação. É nesse dia que nós trazemos as primícias das nossas ofertas, do nosso louvor e da nossa adoração. Mas o domingo não substitui o sábado como um dia de guarda para a igreja. A igreja não vive religiosidade. A igreja vive todo dia com o Senhor. A santificação é todo dia. Os benefícios da Páscoa, da obra de Cristo, é diário. Nós aguardamos a volta de Cristo todo dia. Nós vivemos na iminência da sua vinda hoje. Então, a vida cristã é integral, ela não é vivida por dia, esse dia é mais especial que o outro. Tanto que Paulo fala aos Gálatas, fala assim, olha, eu estou com muito receio a respeito de vocês, que vocês estão guardando dias, fazendo diferença entre dias, achando que um dia é maior ou melhor, ou mais especial que o outro. E Paulo está dizendo, não, irmãos, quando a gente está em Cristo, todos os dias são iguais. Não há um dia para ser santo e o outro para poder viver uma vida de qualquer jeito. Então, o crente vive todo dia com Cristo, então ele está no descanso eterno com Cristo, né? Bom, eu não quero prolongar mais nessa questão do sábado. Se houver alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazer. Não? Então vamos seguir. Eu só queria deixar claro, né, Hebreus 4, depois os irmãos leiam lá, o escritor aos Hebreus está mostrando, de fato, que ainda há um descanso para o povo de Deus, falando aos Hebreus, né, e também aos crentes. Há um descanso, há um dia eterno de descanso. Para Israel vai ser o milênio, para nós, a eternidade com o Senhor, o sábado eterno. Agora é interessante, a gente tem visto
todas as dispensações, Deus dando leis, Deus dando condições para o homem obedecer, estabelecendo limites, fazendo aliança com o povo, e a gente tem visto que o juízo tem vindo ao final, porque o homem é, em todas as dispensações, infiel ao Senhor. E não tem sido diferente também, né? Em todas as dispensações, e também agora na dispensação de Israel ou da lei, o povo não foi fiel a Deus. Essas festas que Deus estabeleceu para Israel cumprir, a gente vai observar que eles começaram a ficar relaxados, né? Quando eles entram na terra, eles não foram tão fiéis assim. Nos dias dos reis, né, nós estudamos aqui, lembro que o Marcelo falou a respeito do rei Ezequias, a Páscoa, aquelas festas já não eram mais celebradas. E ele faz agora uma reforma espiritual. E houve um momento também, nos dias de Isaías, né, nós citamos isso aqui na semana passada, lá em Isaías 1, no versículo 14, Isaías está falando contra o povo, falando assim, olha, vocês já mudaram completamente o propósito, o sentido dessas festas. Vocês estão aproximando diante do Senhor, levando os sacrifícios, mas não com o objetivo correto. Vocês estão fazendo isso porque, vamos para Jerusalém, vamos passar um fim de semana lá, vamos nos alegrar. Lembram dos dias de Eli, do sacerdote Eli, em que os seus filhos chamavam o povo para o sacrifício, mas não é porque eles queriam ver o povo arrependido, contrito, largando os seus pecados, não, mas é porque eles gostavam da carne, né? Os sacerdotes participavam daquela carne que era oferecida ali, era a porção deles. Então o povo começou a se distanciar de Deus. As festas eram festas apenas religiosas, né? Nos dias do Senhor Jesus aqui na terra, essas festas não eram mais comemoradas com espiritualidade, mas com religiosidade. Tanto que o Senhor Jesus, quando diz, olha, era chegada a festa dos judeus, já não eram mais as festas de Jeová. O Senhor já estava fora daquelas festas. As festas não davam mais prazer. Lá, se não me engano, no livro do profeta Oséias, fala assim, olha, afasta de mim o barulho dos cânticos, eu não vou mais ouvir a melodia das tuas liras, elas não me dão mais prazer. O povo começou a se distanciar do Senhor, as festas já não eram mais do Senhor, né? Triste, né? Triste a gente pensar que nós estamos também vivendo o período da igreja num período semelhante a esse, em que nós não, no paralelo de Israel, né, deixando devagarzinho, deixando o propósito real, né, de Deus ter colocado eles como uma nação aqui, nós também, irmãos, corremos o risco. Nós vamos ver isso mais detalhadamente quando falarmos especificamente sobre a igreja, mas a gente tem feito esse paralelo e é interessante fazer o paralelo também, que no período da igreja há também a previsão de um período de apostasia, quando a gente vai correndo paralelo à verdade. Apostasia é mais ou menos isso, né? Similaridade, e o desvio é cada vez maior. A gente tem vivido dias em que a assim chamada Igreja do Senhor tem vivido em plena religiosidade, não mais servindo ao Senhor com a inteireza do coração. Tanto que quando a gente lê a carta à Igreja de Laodiceia, a gente vai perceber ali o Senhor falando, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, como veio o juízo sobre Israel, porque eles se distanciaram do Senhor, podemos ter certeza que virá o juízo também sobre a nossa geração, sobre essa dispensação, porque a gente está vendo a apostasia, o afastamento, né? Isso é uma realidade que a gente não pode negar. Agora, a gente falou sobre as festas, falou sobre o sábado, falou sobre vários eventos, e essa dispensação é chamada dispensação da lei, não é à toa, não é? Porque, ao contrário de todas as outras dispensações, agora existe uma lei escrita. Antes eram recomendações, né? Eram faladas as recomendações, e o povo tinha que obedecer, e aquilo era passado de forma oral, de geração para geração. Agora não, há uma lei. Deus estabelece uma lei, né? A fim de quê? De que Israel fosse um reino sacerdotal, uma nação capaz de mostrar ao mundo o padrão espiritual de justiça que Deus esperava desse povo. Deus então lhes propõe uma lei, estatutos, pelos quais, através desses estatutos, eles deveriam orientar a sua vida aqui, em busca daquela promessa que foi feita lá no Éden. Qual é? Na semente da mulher
iria nascer o Messias. Então a lei agora vai ser dada ao povo com alguns objetivos, nós vamos falar um pouco sobre isso. E é interessante que a lei é a maior revelação de Deus até então, em toda a dispensação. O povo não tinha conhecido tão claramente o caráter de Deus, a sua natureza santa, a não ser quando a lei foi trazida à luz. E a lei se tornou agora como um espelho para o homem. Vocês querem ser santos? Olha aqui o padrão de Deus. A lei mostra o padrão de Deus. Né? Mostra o padrão de Deus. A partir dessa revelação, como em toda a dispensação, a partir da revelação da vontade de Deus, da ordenança de Deus, o povo precisa se comprometer em obedecer. Então é essa a tônica de toda a dispensação. Deus se revela ao homem, traz uma lei, traz um mandamento, e o homem se compromete em obedecer. E assim aconteceu. Né? A lei que Deus dá, ela deveria tomar parte da mente do povo. Né? Tanto que a gente vai observar assim, que vocês devem amar a lei. Ler essa lei, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto está escrito, para que vocês sejam bem-sucedidos. Essas foram as palavras do Senhor a Josué, né? E foram essas também as palavras que Deus deu ao povo. Olha, eu vou dar uma lei, vocês meditam nela, leiam essa palavra, cumpra, ame, obedeça à lei, e assim vocês serão pessoas diferentes. Né? Há uma divisão, a Bíblia não faz essa divisão, digamos assim, apesar de ela ser clara aqui, mas Deus não faz a divisão da lei, a lei é uma só. Mas para fins de estudo e compreensão, a gente vê que a lei tem 3 aspectos. Tem o aspecto moral, leis ligadas à nossa vida moral. Tem a lei civil, aspectos relativos à comunidade, como nos comportar. Né? E tem também as leis cerimoniais, ou as leis religiosas, digamos assim, no sentido de como deveriam ser o procedimento do povo em relação à adoração ao Senhor, aos sacrifícios, às ofertas lá no tabernáculo. Né? E a partir de agora, a lei seria a regulamentação da adoração do povo. O povo não poderia chegar diante de Deus de qualquer jeito. A lei mostrava como o povo deveria se comportar, como eles deveriam chegar diante de Deus. Eles não poderiam chegar, Senhor, agora eu quero ir lá. Não tinha. Tinha preceitos, tinha leis. Havia a necessidade de cumprimento de estatutos, de mandamentos, de sacrifícios, de ofertas, para que o povo pudesse chegar diante de Deus. O caminho a Deus era, de certa forma, ainda que muito restrito, né, quando a gente compara com a graça, mas o caminho a Deus agora é aberto. O homem pode se aproximar de Deus. Ele precisa levar um animal, sangue, o sacerdote o representa diante de Deus. Né, o sacerdote é o representante do povo diante de Deus. Né? É interessante que qualquer povo que quisesse cumprir essa lei, eles poderiam cumprir. Né? Mas essa lei foi dada especificamente aos hebreus, para que, através do cumprimento dela, ele se tornasse uma nação distinta. Né? Agora, interessante também que, quando Deus dá a lei, a intenção é que a natureza adâmica, que vem lá do Éden, caída, e que, como a gente tem observado em todas as dispensações, sempre se afasta de Deus, a lei tem uma função de conter os pecados, segurar, abafar a natureza pecaminosa do homem, até que Cristo viesse. Então a lei tem uma função. Depois a gente vai ler sobre isso aqui, que a lei foi dada como um tutor, ou como um aio, para que nós fôssemos conduzidos a Cristo. Então a lei é dada com esse objetivo. Porque um homem sem lei, imagina, um homem sem lei, ele faz barbaridade, né? E a gente lembra do período que Israel viveu lá nos dias dos juízes, como que não havia rei, não havia obediência à lei, cada um fazia aquilo que dava na sua telha, como diz o ditado, né? Cada um faz aquilo que achar melhor aos seus próprios olhos. Então a lei foi dada como o objetivo de manter o homem ainda numa linha mais ou menos reta, em direção à vontade de Deus. Se corrompe. Né? Então Deus precisava, né, dar essa lei. Né? Agora, interessante que a lei é dada ao homem como um espelho, como dissemos, uma luz que mostra ao homem o caminho que ele deve andar, mostra ao homem o caminho que ele está andando,
mas não tem o poder de fazê-lo andar naquele caminho. Não é? Então, precisava que o povo observasse a lei, por isso que a observação, olha, leiam a lei, amem a lei, meditem nela e cumpram a lei. Ande na lei, para que vocês façam a vontade de Deus. Sempre quando a gente fala sobre a lei, a gente sempre usa aquele exemplo, né? A lei é como um espelho que você olha, você vê alguma coisa, uma sujeira no seu rosto, por exemplo, mas o espelho não tem a capacidade de remover. Eu preciso olhar ao espelho e remover aquilo. Então, a lei ela vai sempre mostrar o pecado, vai apontar o que o homem está fazendo, vai mostrar o caráter de Deus, a santidade de Deus, a distância que o homem está desse padrão. Mas ela não tem capacidade alguma de fazê-lo melhor, de melhorar o homem, né? Interessante, vamos ver Êxodo 19, 10. Os irmãos quiserem, ao abrir, ler também. O que a lei nos ensina? Vamos tentar ser rápidos aqui para a gente conseguir. O que a lei traz para nós? Qual é o conhecimento que a lei nos revela? Êxodo 19, 10. Então, está aqui na iminência de a lei ser dada. Então, ela já traz ao povo a santidade de Deus. Então, a primeira coisa que a lei revela é a santidade de Deus. Olha, vocês estão servindo a um Deus que é santo. Não brinquem com Ele. Não andem de qualquer maneira. Romanos 7,13. Um outro irmão pode ler. O que a lei traz agora? Ensina. Romanos 7,13. O que a lei traz a conhecimento, então? Da horrível condição do pecado. A lei traz-nos consciência de que o pecado é terrível. Não só mostra a santidade de Deus, mas mostra quão sujo e quão imundo é o pecado. O mandamento mostra o nosso pecado. Jeremias 7, 23. Um outro irmão leia, por favor. Jeremias 7, 23. O que a lei traz? O que a lei está mostrando? A necessidade do homem obedecer. Obediência. Olha, eu estou ensinando isso para que vocês obedeçam, para que vá bem. Romanos 3 e 10. Uma outra conclusão que a lei nos faz chegar. Onde está escrito? Na lei. É na lei que está dizendo, não há justo, nenhum sequer. Então, o que está mostrando aqui? Que todos os seres humanos, o pecado é universal, né? Nenhum ser humano escapou ao pecado. Então, a lei vai mostrar que todos os seres humanos, Deus coloca todos debaixo de igual sentença. Qual? Pecadores. Então, quantas vezes a gente acha assim, eu não sou tão pecador, né? O homem sem Deus fala, eu não sou tão pecador assim. É porque ele ainda não conheceu a lei. Porque quando ele conhecer a lei de Deus, ele vai dizer assim, não há um justo, nenhum sequer, né? O mesmo capítulo 3, 21 e 22 de Romanos. O que a lei está mostrando? Um pouco da graça também. A lei está levando o homem em direção à graça de Deus. Pela lei, está dizendo aqui. Mediante a fé, a lei faz com que nós chegamos em Cristo e a graça nos é oferecida. Né? Êxodo 19, 5. Nós estamos aqui andando para lá e para cá na Bíblia, mas é bom, né? Para a gente também participar. Êxodo 19,
5 e 6. Olha aqui que ficou claro que a lei não está sendo colocada como um meio de salvação, mas um testemunho. Olha, vocês se obedecerem, vocês me serão um testemunho para as outras nações. Vocês vão testemunhar da minha glória, da minha grandeza, né? Então, a lei não tem um objetivo, ela não foi estabelecida para salvar o homem, mas para conduzir o homem a Cristo. Então, é bom que fique claro, ninguém vai ser salvo, tanto que depois Paulo fala sobre isso, ninguém vai ser salvo pelas obras da lei, guardando a lei, né? É interessante também Êxodo 21, logo à frente um pouquinho, 21 e 1, logo quando o Senhor vai proferir os 10 mandamentos, vai mostrar ali que a lei não está sendo imposta, mas ela está sendo proposta, né? Há uma outra tradução, se não me engano, o versículo 25 do capítulo 19 fala assim: desceu, pois, Moisés ao povo e lhes disse, ou lhes propôs tudo isso. Não sei se tem alguma tradução assim aí com os irmãos, parece que eu li. Então falou Deus todas essas palavras. Então Deus está propondo a lei, e ela é aceita pelo povo. Depois a gente vai ver que o povo diz assim, olha, o versículo, eu li o capítulo 20, né? Mas eu falei 21 e 1, me perdoe, eu errei aqui. Exatamente, 21 e 1. São esses estatutos que lhes proporás. Eu citei 21 e 1 e li 21, desculpa. São estes os estatutos que lhes proporás. Então é uma proposta que Deus está fazendo ao povo, e depois o povo vai dizer assim, nós vamos cumprir, tudo que o Senhor falou nós vamos obedecer. Então a lei não foi imposta, mas proposta voluntariamente, né? A lei então vem trazendo todas essas verdades à luz, né? Há algumas outras, ela está dizendo o seguinte: a origem e a fonte da lei não é Moisés, tanto que ela é chamada a lei de Moisés, mas porque Moisés trouxe a luz, trouxe ao povo, mas essa lei é de Deus. Gênesis, agora sim, 20, versículo 1, falou, pois, Deus, ou Jeová, todas essas palavras ao povo. Então, a origem da lei é de Deus, é Deus quem propõe. Moisés foi o canal pelo qual chegou a lei ao povo. Lá em Gálatas 3,19, fala também que a lei foi dada através dos anjos, né? Tanto que depois, quando o escritor aos Hebreus fala assim, se toda palavra falada por meio dos anjos permaneceu firme, toda desobediência recebeu a justa retribuição, havia quase que uma lenda, não sei se posso dizer assim, entre o povo de Israel, que foram os anjos que trouxeram a lei. Isso era uma coisa aceita, tanto que até os autores bíblicos, falam que a lei foi proposta por meio de anjos. Vamos ler esse texto aqui? Gálatas 3:19. Isso, foi promulgada por meio de anjos. Então, certamente, Deus propõe, Deus deu e, quem sabe, anjos trouxeram e entregaram nas mãos de Moisés. Isso a Bíblia não fala lá no Velho Testamento, mas aqui em Gálatas está dizendo que foi. E eles tinham a lei em alta conta porque veio de Deus, escrita pelo dedo de Deus, e os anjos que trouxeram a Moisés. Então, nós temos uma lei que veio de Deus, né? Interessante que Paulo, quando fala da lei, fala que a natureza da lei é perfeita. Alguém pode dizer assim, mas a lei não vale nada. Não, ela vale sim, e continua valendo. A gente acha que a lei morreu, a lei não morreu. Nós vamos entender isso aqui. Olha Romanos 7, 12 a 14. Nós vamos ver como é que nós nos escapamos dela, mas que ela continua valendo e continua eterna, e ela continua assim. Romanos 7, pode ser de 12 a 14.
Então o problema não está na lei, o problema está no homem. A lei não conseguir salvar o homem não é culpa da lei, é culpa do homem, né? E aqui Paulo está mostrando claramente que a lei é santa, a lei é justa, ela é boa e a lei é espiritual, tá? E qual é o propósito que Deus dá à lei? Romanos 3,19, estamos aí, pertinho, já talvez até tenhamos lido, mas eu vou ler. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, a lei declara todos os homens culpados. Mais uma vez aqui reforço o que já temos lido. No versículo 20, fala que a lei não pode justificar ninguém, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, né? Lá em Gálatas 3:21, vai falar, Paulo novamente falando aos irmãos ali da Galácia que estavam sendo seduzidos a voltar atrás e a querer cumprir a lei como forma de salvação ou como meio de salvação. Paulo vai dizer, Gálatas 3:21, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Então, o que a lei faz? Não pode dar vida. A lei, ela vai apresentar a nossa condição, o caráter de Deus, a santidade. Qual é a proposta da lei? Nos mostrar, de fato, quem nós somos, completamente falidos. Mas ela não pode nos tirar dessa condição, né? Romanos 5:20, nós estamos lendo bastante textos, mas são muito importantes. A gente lê sempre eles, né? Não são textos desconhecidos não, né? Romanos 5:20. Então, para que veio a lei? Para que o pecado... para mostrasse o pecado, para que o pecado se avultasse. Ele tomasse, né? Avultasse. Tomasse o vulto correto. A gente poder conseguir entender o que é pecado. Irmãos, se a gente não tiver a lei, a gente não vai entender a graça. Se a gente não compreender a malignidade do nosso pecado, a gente vai achar que a obra de Cristo na cruz do Calvário não foi tão importante assim, não. Então, quando a gente olha para a lei, a gente medita na lei, a gente olha, a gente vai falar, Senhor, o que o Senhor fez por nós é muito grande, porque eu sou um terrível pecador, né? E quando Paulo fala lá assim, olha, Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo não está sendo modesto nem educado, né? Dizendo assim, não, eu vou me colocar como principal, mesmo eu sabendo que eu não sou o principal, mas fica chato se eu me coloco. Não tinha essa modéstia em Paulo. Paulo tinha convicção plena, aos olhos, em comparação com a lei, que ele era o principal dos pecadores. Então, irmãos, quando a gente olha para a lei, eu não falo assim, não, eu sou pecador, mas tem pessoas aqui mais pecadoras que eu. Não é essa a conclusão que nós chegamos. Ao olhar para a lei, fala assim, eu sou o pior, o principal, porque eu não chego aos pés daquilo que a lei, do padrão que a lei me coloca para eu ser salvo, né? E é interessante, o último versículo aqui que vamos ler, falando a respeito da função, da ação que a lei faz, é Gálatas 3:24. Um irmão que achar, leia, por favor. Para aqueles que talvez possa querer nos persuadir a dizer que nós temos que guardar a lei, que a lei, né, ela vai, sem a lei nós não podemos ser salvos. Olha esse versículo que vamos ler. Quem achou, leia, por favor. Então, o que é o aio? O professor, ou o pedagogo, né? Tem algumas outras versões, ou pelo menos quando a gente lê a respeito disso, fala que é o tutor. Aqui na minha Bíblia tem uma explicação assim, o tutor. A palavra grega usada aqui não significa um professor. Não estou querendo te contradizer, mas um criado.
guarda ou zelador. Geralmente, um escravo cuja função era acompanhar a criança, instruí-la e discipliná-la. A lei exerceu esse papel de disciplinador até a vinda de Cristo. Um tutor. Existe hoje, né, ainda os tutores, né, estabelecidos por lei. A justiça determina alguém maior de idade que vai cuidar de alguém menor de idade que ficou órfão, por exemplo, né? Então, ele vai cuidar até que ele se torne adulto. Depois, ele emancipa e ele agora não precisa mais de tutor. E é exatamente isso que a lei fez. O que ela fez? Ela cuidou, ela protegeu, ela conduziu. Mas para quem que ela conduz? Para Cristo. Né? Para Cristo. Então, irmãos, aqui uma observação. Quando nós formos pregar o Evangelho, nós devemos usar a lei. Precisamos falar da lei de Deus, explicar o padrão de Deus, mostrar o padrão de santidade de Deus, porque alguém só pode ser salvo se ele for levado diante do espelho, confrontado com o espelho, porque como é que você destrói a justiça humana? Mostrando a sua completa falência. Quando nós lemos os mandamentos ali, a gente não consegue cumprir nem mesmo os 5, ou 6, ou 7 dos 10, quem sabe nenhum deles. Quem sabe nós já quebramos todos, os 10 pelo menos. Então, qual é a função da lei? Mostrar a nossa falência, mostrar a nossa incapacidade. Mas, da mesma forma que a lei nos conduziu a Cristo, hoje nós não mais precisamos da lei, mas quem está sem Cristo precisa da lei ainda, para chegar a Cristo. Ele não vai ser salvo pela lei, mas a lei vai conduzi-lo a Cristo. Quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos apontar o pecado. E aonde o pecado é delineado, avultado? Na lei. Quando a gente prega a lei, aí a gente apresenta a graça como recurso. A lei não salva, mas a graça salva. E o Romanos 7, quando Paulo fala ali a respeito da lei, nós falamos que a lei é eterna, que a lei não é santa, é justa, é boa, né? E Paulo usa a figura do casamento para mostrar o que a graça fez conosco. E aí, com isso eu vou encerrar. Ele mostra o seguinte, vou usar as minhas palavras aqui, depois os irmãos podem ler. É o seguinte, digamos que marido e mulher estão casados, ligados. E esse marido, ele é correto, ele é certo, ele é exigente, ele não permite qualquer deslize da sua esposa. E a sua esposa não consegue cumprir, né? Tudo aquilo que o seu marido pede. Ela sabe que tudo que o marido pede é justo. Ela precisa obedecer, mas ela não consegue. Ela não consegue. E ela gostaria, né, de ficar livre disso, porque ela não consegue cumprir aquela determinação do seu marido. Mas ele mostra o seguinte, olha, a mulher está ligada à lei enquanto o marido vive. Então ela não pode se desligar. Tem um princípio aqui para os casamentos, de fato, mas tem um princípio espiritual aqui. O homem está ligado à lei, não tem como se desvencilhar dele. Mas aí ele diz o seguinte, olha, a lei vai morrer? Não, a lei é eterna. Agora, como é que pode uma mulher deixar de ficar debaixo da obrigação daquele marido, se ele nunca vai morrer? Então, se ele não morre, a mulher pode morrer. Então, é um símbolo do que aconteceu conosco. Nós estamos ligados à lei. A lei é perfeita, ela é justa. Como é que eu posso ficar debaixo da lei? Eu não consigo. Agora, quando Cristo veio, Ele cumpriu a lei, morreu por nós. Nós morremos com Ele. Ao morrer com Cristo, a única coisa que rompe os laços matrimoniais é a morte. Nesse sentido também, a única coisa que nos desobriga, faz-nos sair da responsabilidade da lei, é a morte de Cristo. Nós morremos com Ele. Agora nós não somos mais daquele marido. Nós estamos agora livres para casar com outro marido, que é Cristo. Isso aqui está aqui em Romanos 7, depois os irmãos leiam. Então, quando em Cristo nós morremos para a lei, morremos para o mundo, morremos para o pecado. Cristo cumpriu a lei por nós. Há outros versículos que não lemos aqui que diz assim, o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Estando em Cristo, eu agora estou desobrigado da lei. Eu não estou mais debaixo daquele marido que é justo, que é santo, que é bom, que é espiritual. E eu sou completamente carnal, vendido ao pecado. Mas em Cristo eu saio do domínio da lei e estou livre. Livre agora para me unir a Cristo e com Ele formar uma nova aliança.
Essa é a figura que Paulo usa aqui para mostrar o que Cristo faz. Então, inevitavelmente, quando a gente fala da lei, a gente já tem que fazer o paralelo com a graça para ver qual é o modelo que nós estamos vivendo. Nós não somos mais obrigados a viver debaixo da lei, porque nós já morremos para ela. A lei não tem mais domínio sobre nós, porque já morremos, agora estamos em Cristo. Vivemos para Ele agora, né? E eu vou ler um parágrafo aqui que foi escrito pelo irmão José Boechat Pinto. Acho que todos aqui conhecem, né? Leila e outros irmãos aqui. Ele escreveu assim: a lei veio mostrar, sem sombra de dúvidas, que por si mesma a criatura humana nunca satisfaria a justiça de Deus. Igualmente, o que o nosso Deus queria mostrar-nos é quem é Ele, quem Ele é. Portanto, uma apreciação incompleta de seus vários atributos poderá levar alguém a esperar dele uma coisa que ele não fará. Uma avaliação elástica de seu amor tem levado tantos a descansarem na falsa impressão de que, sendo Deus um bom pai, não vai deixar a sua criatura para sempre no inferno. Portanto, a lei veio mostrar-nos a extensão da dignidade divina para que o temor do Senhor fosse suficientemente respeitado. Então, em outras palavras, né, a lei mostra quem Deus é, para que a gente saiba esperar dele de fato o que ele é, e não aquilo que a gente forma na nossa mente a respeito dele. Então, a lei nos dá a noção exata de quem o Senhor é. Ele é santo, ele é justo, e o culpado não tem por inocente. E quando a gente olha para a lei, olha para o Senhor, e vê o que Cristo fez por nós, irmãos, né, a gente vai ver, olha, Senhor, eu não merecia, eu merecia a perdição, porque eu sou um pecador, mas Cristo morreu por mim, graça. Então, quando Deus propõe a lei a Israel, da mesma forma que é proposta a lei, a graça já está na sombra. Né? Não há contraste, nem são antônimos a lei e a graça. Um leva ao outro, a lei leva à graça. Então, é um erro quando nós vamos pregar o Evangelho e dizemos, olha, você precisa aceitar a graça de Jesus, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Mas por quê? Não, você precisa arrepender dos seus pecados. Ah, não, eu sou uma boa pessoa, eu não tenho pecado. Os pecados meus são tão poucos, né, eu sou uma pessoa tão boa. Mas quando a gente mostra a lei, a gente está abrindo o caminho da graça. Então, pregação do Evangelho precisa incluir a lei, porque sem a lei não vem o conhecimento do pecado e, por consequência, não vem também a graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe. A gente vai observar, e se Deus quiser na próxima oportunidade, falar um pouco mais da história até o final. Eu queria ter ficado nesses pontos iniciais aqui, que são pontos importantes, porque tem tudo a ver com a nossa dispensação, mas fiquemos com esses pensamentos, né? O Senhor nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Para que agora, quando a gente começar a estudar a igreja, a gente vai ver o seguinte, olha que bênção que é esse povo, que agora recebe o Espírito Santo dentro de si. O povo de Israel não tinha esse privilégio que nós temos. O Espírito Santo morando dentro deles. O Espírito Santo vinha, fazia uma obra, se retirava. Né? Mas em nós é diferente, porque agora nós estamos em Cristo, nós já estamos livres da lei. Né? A nossa natureza não é terrena, é espiritual, porque o Senhor veio morar em nós. E implantou em nós uma nova natureza, coisa que Israel não tinha. Então, mais um contraste de Israel com a igreja. Nós somos superiores, né? Os irmãos entendem aqui, né? Não porque somos bons, é pela graça de Cristo nós fomos colocados nas regiões celestes. Não mais numa terra que mana leite e mel, mas em regiões celestial. A igreja tem um patamar muito mais elevado. Que o Senhor nos abençoe. Não sei se o Dadinho ou algum outro irmão tem algum hino para citar, nós podemos terminar.